Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. E este é o tópico 7, o primeiro vídeo do tópico 7 do curso de Computação para Engenharia. O assunto são as funções e procedimentos. Bem, esse é o nosso roteiro. Vamos falar de funções, primeiro entender, claro, o que significa uma função e um procedimento dentro de um programa de computador. Temos daí, depois de passarmos pelas funções, temos aí que falar de uma função muito especial, que é a função main, a função principal de qualquer programa. Depois falaremos da questão também fundamental, quando se lida com funções, que é o escopo das variáveis, dentro e fora de funções. A questão da passagem de argumentos em funções, também outro conceito fundamental de se entender e daí, portanto, usar corretamente. E ainda um pouco nesse contexto de passagem de argumentos, falar como é que a gente lida com vetores em termos de a relação dos vetores com as funções. Tem algumas peculiaridades desse tipo de dado que são importantes de se discutir. Esse é o nosso roteiro. Nesse primeiro vídeo, vamos falar em especial desse primeiro item aqui do roteiro. Então, vamos em frente. Muito bem. Funções podemos entender como a forma da gente construir um programa como um conjunto de subprogramas. Quebrar o meu programa em blocos de comandos que vão cumprir determinadas tarefas. Ou seja, isso tem tudo a ver com uma melhor organização do meu programa. A gente naturalmente vai, à medida que ganha proficiência na construção de algoritmos e implementação desses algoritmos como programas de computador, numa linguagem como, por exemplo, C++, esses programas vão ficar maiores, vão necessitar de mais comandos, mais operações para atender e implementar o determinado algoritmo, e começa a ficar um pouco difícil de organizar isso, digamos assim, com as ferramentas que a gente até então viu e estudou. A ideia de trabalhar com funções vem para nos ajudar a trabalhar especialmente essa questão da organização dos programas. Então, eu vou justamente organizar esses blocos de comandos, esses subprogramas, dando para eles, digamos assim, um determinado apelido. Então, uma função ela é um grupo de comandos que eu vou associar com um determinado nome, e que daí outros trechos, outras regiões do meu programa podem chamar, invocar aquela função a partir do seu nome, usando o seu nome. E essas operações, esse grupo de comandos organizado dentro de uma função, eles vão retornar uma resposta para a gente, um valor quando eles encerrarem a sua execução. Repare que isso daí também tem uma associação bem próxima com a ideia de função matemática. Uma função matemática é justamente aquela função que pega para um determinado, para um determinado elemento x, produz alguma operação matemática f de x naquele valor de x, daí esse resultado é um novo valor y. Então, vejam que a gente pode entender uma função em programação de uma forma parecida, similar ao entendimento de uma função matemática, em que você fornece uma entrada, ela faz operações com essa entrada e te responde uma determinada saída. Um primeiro exemplo de função em programação está aí destacado para vocês no slide, é a função sqrt, a função de raiz quadrada, que vocês inclusive já utilizaram já viram, já estudaram
em exemplos e exercícios anteriores desse curso. A gente pode justamente informar um valor, por exemplo, aqui o valor 4 é passado como parâmetro da função sqrt, e aí a função calcula a raiz quadrada de 4 e a resposta da raiz quadrada de 4 é justamente calculada e aqui no caso atribuída para a variável x. Então, sqrt é justamente um exemplo de função, no caso uma função que já está pronta, já está disponível aí por meio da biblioteca CMath, da biblioteca padrão do C++, para a gente utilizar. Então, vamos tentar destrinchar um pouco mais as razões para a gente usar funções, por que elas são importantes. Primeiro é a questão da complexidade, do tamanho dos nossos programas. Eles vão ficando cada vez maiores, programas, aplicações que são desenvolvidas aí para fins profissionais, facilmente ultrapassam milhares de linhas de instruções, de códigos. Então imagine você trabalhar tudo isso dentro exclusivamente do main, né, da função main do programa, como uma sequência ali de linhas de operações. Começa a ficar muito complicado ler e entender esse tipo de código. Então, construir funções ajuda a gente a não chegar numa complexidade, numa dificuldade de uma dificuldade de leitura, de interpretação do seu código. E isso, claro, né, essa interpretação tem a ver também com a ideia de que muitas vezes a gente tem partes do nosso programa que executam determinadas operações, determinadas funções. Por exemplo, uma determinada sequência de comandos é para você fazer a leitura dos dados do teclado para carregar uma matriz de dados. Então, você tem lá um grupo de comandos só para a leitura do teclado e da matriz. Aí depois você tem uma outra trecho do seu código que é uma sequência de comandos para calcular o valor, pesquisar o valor máximo e o valor mínimo naquela matriz de dados. Então, veja, é uma outra parte que, logicamente, tem um outro papel dentro do seu programa e por aí vai. Então, se você puder organizar essas partes, esses grupos de operações que, logicamente, são similares em funções distintas, a interpretação do seu código também começa a ficar mais simples, mais adequada. Aí, né, vem também um outro ponto que é muito importante, que é esse terceiro ponto aqui, que é o reaproveitamento de código. A gente vai lá e implementa, por exemplo, uma função, uma operação que vai ser recorrente, como a leitura de dados do teclado para carregar uma matriz ou para carregar um vetor. Você pode fazer essa operação de leitura descrita através de uma função, e aí basta você escrever esse código uma só vez, e daí invocando a função, chamando essa função pelo nome, esse código pode ser repetidamente executado como você quiser, como você achar necessário precisar. Então você pode daí reaproveitar código, não só código que você faz, mas o que outros programadores disponibilizem para você. E aí, isso, claro, também tem tudo a ver com o último item aqui, que é, se eu posso reaproveitar código, eu evito a repetição do meu código. E se eu evito repetição de código, eu tiro chance de errar. Eu diminuo a chance de errar, eventualmente copiei um conjunto de instruções numa outra parte do meu código e aí nesse processo de cópia gerei um erro, fiz uma cópia errada, equivocada de um determinado comando. Então, quando eu deixo de fazer essa repetição de código e passo a usar uma função e invocar repetidas vezes a função, se houver um erro, o erro vai estar contido só em um lugar, só na função, e aí eu posso consertá-lo de uma maneira mais inteligente. Aí temos um primeiro exemplo de uma função
para vocês. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa sintaxe, sobre, né, esse jeito de se escrever funções, mas aqui esse exemplo serve muito mais para vocês irem capturando o espírito dessa técnica, dessa ferramenta de programação. Então imaginem que eu tenho que pegar dois valores passados como parâmetro, ou seja, duas informações que eu vou entregar para a minha função e eu quero que ela realize alguma coisa com essas duas informações. No caso aqui eu estou passando duas informações que são duas variáveis inteiras, A e B, e eu quero fazer a soma dessas variáveis inteiras. E aí eu quero saber o valor dessa soma. Qual é o valor de A com B, da soma de A com B? Esse é o papel dessa função que, né, não à toa se chama soma. Ela vai receber esses parâmetros, fazer o cálculo da operação de soma e aí responder o valor dessa soma para quem chamou, invocou essa função. Então aqui a gente tem uma série de conceitos, por exemplo, né, o que será que é isso daqui, né, esse tipo int antes do nome da função, o que são esses parênteses aqui, o que esse comando return exatamente está fazendo, tudo isso a gente vai começar a entender com mais calma nos slides seguintes. Bem, então, primeiro passo, vamos para a declaração de uma função, a sintaxe de declaração de uma função. A gente tem a função sendo declarada dessa seguinte forma que vocês podem ver no slide. Eu primeiro indico o tipo da função, o tipo que significa qual é o tipo de dado que a função vai responder. Então, se a função, por exemplo, aqui no caso anterior, é uma função que faz uma soma, e essa soma tem um resultado num número inteiro R, o tipo do resultado que eu retorno, justamente o R, ele tem que ser int também. Então, o tipo é o primeiro ponto fundamental no entendimento da sintaxe de uma função. Então, toda função tem um tipo de retorno, que é justamente o tipo de dado que vai ser informado na hora que se encerra a função. E o comando que se encerra a função é o comando return. Então, quando a gente usa o comando return, você está encerrando a função, e aí você, ao lado do comando return, vai indicar qual é o valor, qual é a resposta que aquela função vai dar com respeito às operações que ela fez. A outra parte importante da função é esta daqui, que vai entre parênteses, que são os parâmetros da função. Os parâmetros são informações que a função pode receber como entrada, como ponto de partida, para ele executar os comandos que você vai explicitar e escrever aqui dentro do corpo da função. Reparem que no corpo da função é definido por abertura e fechamento de chaves. Então você abre uma chave, fecha uma chave e aí coloca os comandos dentro desse bloco. Os parâmetros de uma função, eles são essas informações então que você recebe para iniciar os seus comandos, digamos assim, para fazer uma determinada tarefa, como por exemplo aqui, no exemplo anterior, como vocês podem ver, eu recebo duas variáveis A e B com valores, claro, pré-determinados, e aí elas são usadas para se fazer o cálculo da expressão de soma aqui, R recebe o valor de A mais B. E aí, esses parâmetros têm um comportamento que a gente vai entender depois, com mais clareza, quando a gente falar de escopo de funções, escopo de variáveis, que é a ideia de que esses parâmetros eles existem somente ali dentro da declaração da função, ou seja, só dentro aqui, entre as chaves,
é que faz sentido eu fazer referência a esses parâmetros, usar esses parâmetros, trabalhar com eles dentro de expressões. Eles só existem né, dentro do escopo da função, né, então elas iniciam quando a função é chamada e terminam, o seu ciclo de vida se encerra assim que a função se encerra, ou seja, quando ela retorna, quando ela executa o comando return. Claro, o uso de parâmetros ele é opcional, não é obrigatório toda função precisar receber parâmetros, ter parâmetros declarados, e aí nesse caso você deixa os parênteses vazios, a lista de parâmetros, ok? Talvez já tenha falado agora há pouco, mas vamos reforçar que a expressão que eu coloco ao lado do comando return é o valor de retorno, e é justamente a resposta que a função vai dar. E é importantíssimo entender que o comando return ele não é só um comando que responde para quem chamou aquela função com algum valor, alguma expressão. Ele também encerra a execução da função. Se você, por acaso, por acidente, colocar um comando após o comando return, ele nunca vai ser executado, ele simplesmente vai ser um comando inerte ali dentro da implementação daquela função. Outro ponto importante é justamente que as declarações de funções têm que ser feitas fora de outras funções. Você não pode fazer uma função dentro do main, por exemplo. Então elas têm que ser declaradas de forma independente. E falando em main, é agora importante a gente destacar que o main nada mais é do que uma função também. Por isso, aliás, que ele tem aquela declaração esquisita ali, aquela sintaxe, digamos assim, estranha, misteriosa, que a gente já estava trabalhando aí desde o começo do curso e que, por enquanto, assumíamos como simplesmente verdade absoluta, sem questionar muito bem por que escrevíamos daquela forma. Então, o main é uma função especial que inicia o nosso programa e que a gente vai falar dela também daqui a pouco no vídeo seguinte. Bem, ok, entendido como declarar uma função, outro ponto primordial é entender como é que eu chamo, invoco uma função. Então, entendemos as regras para escrever o código de uma função, agora como é que eu uso essa função, ou seja, eu faço ela fazer, realizar uma determinada tarefa para mim. A invocação de uma função vem justamente com a escrita do seu nome, abrindo parênteses e passando argumentos para os parâmetros que aquela função tem. Então, na função soma, que a gente viu alguns slides para trás, eu tinha 2 parâmetros, então se eu quero fazer a soma do 4 com o 2, eu posso justamente invocar essa função passando entre parênteses valores para esses 2 parâmetros, o 4 e o 2. Aí o 4 e o 2 vão assumir os valores aqui no lugar das variáveis a e b, e aí o resultado 4 mais 2, 6, vai ser o valor justamente retornado pela variável r aqui, ao fim dessa função. Então, vejam, x, a variável x aqui no caso, vai receber como atribuição o resultado dessa operação de soma definida pela função. Isso é uma forma, por exemplo, de invocar ou de chamar uma função. Eu posso pegar, invocar uma função e o valor que ela retorna vai ser atribuído para uma outra variável, mas não é a única forma. Eu posso colocá-la dentro de qualquer outra expressão. Em qualquer lugar em que eu esteja construindo uma expressão no meu código, eu posso invocar uma função sabendo que o encerramento daquela função ali no lugar dela vai estar, na verdade, o valor retornado por ela. Então, vejam aqui, por exemplo, esse comando de impressão no cout, que um dos valores que eu mando imprimir é justamente o resultado da invocação da função soma, passando como argumentos 2 variáveis a e b. E essas variáveis a e b, elas são, reparem, lidas do teclado no comando imediatamente anterior. Então,
o usuário do programa, por exemplo, vai digitar 2 valores, esses valores vão ser copiados para as variáveis A e B, que por sua vez vão ser copiados como parâmetros para a função soma, que vai fazer a soma desses valores e imprimir depois na saída padrão. Outro exemplo está aqui, no comando seguinte aqui, em que eu uso a invocação de uma função e o resultado dessa função, o valor retornado por essa função, eu, em sequência, faço a divisão dele por 2. Também esse tipo de operação de uso de uma chamada de função dentro de uma expressão é totalmente válido e correto. Então vamos ver agora aqui um exemplo completo de função, em que eu tenho aqui a declaração da minha função soma, aquele código que a gente já viu lá anteriormente, em alguns slides atrás, e aqui embaixo eu tenho a minha função main, em que eu vou, por exemplo, ler do teclado 2 valores e atribuir esses valores para as variáveis C e D, através da operação de extração aqui do teclado. Depois eu vou, vejam só, invocar a função soma 2 vezes. Reparem, então, eu vou fazer 2 operações de soma, só que eu não preciso reescrever o meu código, basta eu chamar a minha função soma previamente definida. Eu vou primeiro fazer a soma dos valores lidos nas variáveis C e D, e depois fazer a soma das constantes 5 e 10 e também imprimir o resultado. Então tá aí um primeiro exemplo de possibilidade de uso das funções em programas. Vamos rapidamente aqui executar esse programa. Vocês estão vendo aí a tela do Deve Ser mais uma vez, sempre é assim, vocês têm à disposição esse exemplo, o soma.cpp, aí na pasta de exemplos, associado a esse tópico na página do curso, na plataforma Aprender. Então, baixem também o exemplo e experimentem, façam modificações, mudem, por exemplo, para uma função de multiplicação, uma função dividir, subtrair, por aí vai, experimentem outras formas para irem também aprendendo e assimilando os conceitos. Muito bem, então aqui eu tenho o código, eu vou já de uma só vez compilar e executar. E aí, por exemplo, se eu passo o primeiro valor 56, o outro valor 79, veja, então ele vai chamar a função soma 2 vezes, primeiro passando 56 e 79 como parâmetros, como informações aí para a operação de soma, e depois a constante 5 e 10 como parâmetros, dando o resultado, claro, da soma, que é 15. Muito bem, vamos voltar aqui para os slides. Seguindo então e falando em parâmetros, veja que a gente tem daí que tomar cuidado. Vou até retornar um pouco aqui para o slide anterior. Reparem que se eu declarei aqui as minhas 2 variáveis, os meus 2 parâmetros A e B são inteiros, eu estou passando como argumento aqui para a minha função valores inteiros também. Então é importante ter esse casamento do tipo do valor passado com o tipo declarado do parâmetro da função. E agora, vamos dar nomes adequados aos conceitos que a gente está falando, que então, a expressão que a gente informa de mesmo tipo na hora que a gente chama ou invoca uma função, ela se denomina argumento ou parâmetro real. Então, essa expressão, ela daí é copiada para os parâmetros da função. Então, é feito um processo de cópia, não há nenhuma vinculação. Isso é importante a gente entender a princípio. Então, se eu estou lá passando variável como argumento, eu só estou pegando o valor dessa variável, eu estou fazendo uma cópia do valor que aquela variável tem para
os respectivos parâmetros, tá? Outra coisa que vale a pena mencionar, e que bem vocês devem ter visto aqui, obviamente, é que eu não preciso ter uma equivalência de nome das variáveis passadas com o argumento com os nomes dos parâmetros, como vocês percebem, né? Isso, né, não tem que haver essa coincidência. Se haver essa coincidência, não é mais nada, não é nada além justamente de uma coincidência. E outro ponto importante a lembrar é isso, que a princípio, se a gente, né, passou uma expressão como argumento, uma variável como argumento na hora de chamar uma determinada função, essas variáveis não vão ser alteradas em caso de alterações nos parâmetros dentro da função. Para entender um pouco mais, né, né, do que a gente está falando, está, né, meio abstrato esses conceitos aqui nesse slide, vamos olhar agora para um outro exemplo, também disponível para vocês, que é o exemplo do parâmetros.cpp. Ele está aqui para vocês verem. Então, reparem aqui nesta função soma, digamos assim, uma função soma diferente aqui. Eu tenho dois parâmetros, x e y, e olhem só o que eu estou fazendo com esses dois parâmetros x e y. Eu estou pegando o valor deles e acrescentando 1, incrementando de 1. Ou seja, pegando o x e fazendo ele receber ele mesmo mais 1, aqui pegando o y e fazendo ele receber ele mesmo mais 1. E aí depois eu faço a soma de x com y. Então é uma soma meio que diferente aqui, né? Meio esquisita, em que eu estou modificando x e y ao longo da execução dessa função. Aí tá bom. Então aí eu tenho essa função declarada. Aí imaginem que aqui a função main, minha função principal, eu leio dois valores do teclado, esses valores estão nas variáveis a e b. Aí eu aqui, por exemplo, faço uma operação de soma direta com o operador aritmético que a gente conhece. Aqui eu invoco a função soma passando como argumentos a e b. Aí vem a questão, a e b se modificam? Ou seja, será que pelo fato de eu estar vinculando, entre aspas, A com X e B com Y, isso significa que se eu mudo X aqui dentro de soma, eu estou mudando A e B aqui fora? Essa é a dúvida que pode suscitar. A resposta aqui no caso é não. A gente não tem vinculação da variável passada com argumento com o parâmetro para o qual aquele argumento foi passado. Então, o A não está se vinculando com o X. O que está acontecendo aqui é pegando o valor em memória armazenado para A, fazendo uma cópia para outra região da memória desse valor, que corresponde ao parâmetro X da função soma, assim como é feita uma cópia do parâmetro, né, do valor da variável b na memória para uma outra região na memória associada ao parâmetro y. E aí sim você tem a execução dessas modificações nas cópias aqui em x e y e não nas variáveis a e b originalmente. É isso que acontece aqui nessa passagem de argumentos. Para comprovar, claro, reparem que aqui a gente vai imprimir na saída padrão o conteúdo de A e B após essa invocação da variável soma. Então, a expectativa é que ele permaneça inalterado. Então, vamos lá. Imagine então que A vale 12, B vale 8. A soma de A e B é 20, né, com a operação aritmética básica. Aí a função soma esquisita, que soma 1 aos valores copiados, vai dar resultado 22. Mas reparem que a variável A e B permanecem idênticas, inalteradas, com o valor 12 e 8, respectivamente. Então, não houve alteração dos argumentos passados para os parâmetros.
Muito bem, vamos voltar mais uma vez aos slides. Agora vamos falar de um caso particular de função, que são os procedimentos. Os procedimentos, eles são justamente funções que muitas vezes a gente, né, precisa também trabalhar com elas, em que eu não tenho a necessidade de responder, retornar algum valor. Eu só quero, digamos assim, organizar dentro de um subprograma uma série de comandos. Eu tenho uma sequência de operações que eu preciso que seja executada, e que eu não preciso que ela me dê alguma resposta. Eu só quero que rode, execute essas operações para mim de uma forma organizada dentro de um subprograma, de uma subrotina. Então, essa é a ideia dos procedimentos. E isso é executado dentro da linguagem C++ por meio do tipo de retorno void. Então, tipo void é um tipo especial que ele serve, digamos assim, para representar qualquer tipo de dado dentro da linguagem C++, isso já vem também inclusive da linguagem C. E aí, se eu declaro uma função com tipo de retorno void, eu na prática me desobrigo de ter que retornar algum valor ao fim dessa função. Eu posso simplesmente fechar com chaves a sequência de comandos daquela função sem retornar nada, ou eu posso só escrever o comando return e pronto, eu posso, né, fazer algo assim só, return ponto e vírgula, e aí aqui, né, encerra a minha função, que está ok, desde que a declaração tenha sido do tipo de retorno da minha função seja void. Então, por exemplo, imagine que eu tenho um procedimento que eu quero fazer a impressão de um número na saída padrão. Eu quero, mas é um resultado que eu vou ter que fazer no meu programa imprimindo toda vez o número do mesmo jeito. Eu vou ter que imprimir com uma quebra de linha, vou ter que imprimir a frase número antes dele. E eu vou precisar fazer isso inúmeras vezes. Ter que fazer isso em vários trechos do meu programa, para diferentes valores e tudo mais. O que eu posso fazer é justamente definir esse procedimento. Então, reparem, o tipo de retorno é void, e aí esse procedimento, toda vez que eu chamá-lo, simplesmente ele vai executar esse comando aqui em cima do parâmetro número que eu passei. E aí, como eu falei, nesse caso eu posso ignorar solenemente o comando return. Não há obrigação de terminar a função com o comando return, caso a minha função seja, na verdade, um procedimento. Como é que eu invoco um procedimento? Bem, diretamente pelo nome dele e passagem de parâmetros. E aí não é necessário, claro, ele está dentro de alguma outra expressão aritmética. Então esse procedimento vai estar ali no meio da sequência sua de comandos e você vai chamá-lo como se fosse um outro comando qualquer ali para ele ser executado e não vai ter retorno nenhum. Então você não precisa atribuir isso para uma outra variável, colocar isso dentro de uma expressão aritmética, lógica, ou algo do tipo, como a gente faz com as funções no geral. Um exemplo aí para ficar mais claro é o imprime.cpp, que eu estou usando justamente esse tal procedimento de impressão. Reparem, aqui eu invoco ele duas vezes, passando argumentos diferentes. No primeiro eu passo o argumento 10, depois o argumento 20, e aí, portanto, eu vou, com as duas invocações, ter dois resultados diferentes de impressão aqui da frase número seguido do parâmetro e quebrando a linha. Para a gente ver a execução desse programa, vamos mais uma vez alternar aqui para o dev-C++. O exemplo está aí, o imprime.cpp. Então, compilando e executando esse código aqui, veremos aqui o resultado, a impressão do número 10, depois a impressão do número 20, formatado com quebra de linha, com a frase número, com a palavra número antes do número de fato, do 10 e do 20, seguindo justamente ou seja, os comandos são os mesmos, só mudou o valor passado para o parâmetro aqui, o argumento dado para o parâmetro, e aí eu posso
executá-lo quantas vezes eu achar necessário aí dentro do meu programa. Essa é a ideia do uso de procedimentos. Muito bem. Então, voltando aqui para os slides, a gente aqui chega no final do nosso primeiro vídeo. No vídeo seguinte, a gente vai agora, tendo entendido o conceito de função, o conceito de parâmetros de uma função, como é a declaração, as regras de sintaxe para você criar e escrever as suas próprias funções, a gente vai, no vídeo a seguir, falar um pouquinho do caso especial e importantíssimo de função, que é a função main, a função principal que define o ponto de partida de qualquer programa. Isso vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Nesse primeiro vídeo a gente encerra por aqui, então até mais.